Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Gente, no vídeo de hoje eu vou falar sobre administração e o lado das exatas da administração. Eu falo muito aqui de administração e toda vez que eu trago falando, vocês perguntam: ah, mas tem muitas exatas no curso de administração, tem muita matemática, como é que é? Você sente dificuldade? E aí eu vim falar um pouco sobre isso, sobre as matérias exatas do curso de administração, se tem muito, como é o nível de dificuldade, se eu sinto e como é que eu lido com isso. Continue assistindo esse vídeo até o final. Não se esqueçam de se inscrever nesse canal pra gente bater 30 mil seguidores, tá? Porque eu não sei se vocês repararam, a gente tá com 23 mil e pouquinho. Então, assim, falta pouco. Se inscreva se você não é inscrito. Vamos começar o vídeo. Primeiro, eu separei aqui, eu tô aqui com a lista de matérias da faculdade e eu sempre vou falar pra vocês as matérias, porque a gente tem exatas, que é tipo assim, as matérias totalmente de exatas, e tem as matérias que tem exatas, mas elas são exatas aplicadas. Por exemplo, administração financeira tem exatas, você usa ali, é uma matéria mais de cálculo, mas é um cálculo voltado para finanças. E aí tem muita matéria desse tipo, que é tipo exatas aplicada. Mas tem as que são matérias de pura exatas, que é tipo assim, cálculo, estatística, etc. E aí eu vou falar aqui quais são. No primeiro semestre, a gente tem matemática A. Eu vou colocando aqui, ó. Matemática A, que é basicamente o cálculo 1. Quem aí faz engenharia sabe, né? Que, tipo, tem o cálculo 1. A maioria, na verdade, das matérias de exatas, que tem um pezinho na exatas aqui na UFMG, tem cálculo 1. No caso aqui da administração, é matemática A. Aí, tipo, você estuda derivada, você estuda integrais e etc. Aí tem estatística 1, geometria analítica e álgebra linear, que é o GAAL. No terceiro período você tem estatística 2 e cálculo de várias variáveis. Ou seja, essas matérias, elas são totalmente de exatas. Cálculo de várias variáveis, estatística 2, estatística 1, geometria analítica, álgebra linear e matemática A, que é cálculo 1. Essas matérias são, assim, 100% exatas. 100%. Mas é aquilo. Eu sinto muita dificuldade. Eu sentia, hoje eu até tô okzinha ali, mas antigamente eu sentia muita dificuldade para matérias de exatas no geral. Por quê? Eu vim de um colégio público. E colégio público, dependendo do colégio, você não tem um preparo, você não tem... você não sai do colégio sabendo muita coisa, porque, por exemplo, eu não tive nenhum preparo pro Enem. No meu colégio nem se falava de Enem, então, tipo assim, é muito fraco o ensino para coisas que você vai ter que estudar na faculdade. Então, eu cheguei na faculdade, na administração, crua, sem ter preparo, etc. O que me ajudou, obviamente, foi que eu tava estudando sozinha para o Enem, porque quem não sabe aqui, eu estudei completamente sozinha para o Enem. Então, eu tive que estudar matemática básica para o Enem, tive que estudar, recapitular tudo isso. Então, muita coisa que eu aprendi de exatas, de etc., foi estudando sozinha, não foi nem na escola, foi estudando em casa mesmo na época do Enem, porque muita coisa eu não sabia. Se eu falar pra vocês o tanto que eu não sabia, é triste. Tipo assim, eu fico triste, eu queria ter tido um ensino melhor, mas o que eu posso fazer, né? E tem muita gente aí, não sei se pessoas que me seguem, mas tem muita gente vivendo nessa realidade, que você não tem um preparo no ensino médio, no ensino médio, no ensino fundamental, e quando você chega na faculdade você se ferra, porque você não consegue acompanhar o resto das pessoas. Então você tem que estudar o dobro, o triplo, pra você conseguir acompanhar as matérias. E aí quando eu falo isso, né, tipo, que às vezes as pessoas falam: nossa, você tá estudando muito, mas nem é tão difícil assim a matéria. Cada um tem sua dificuldade, cada pessoa tem suas limitações. As minhas limitações eu sei quais são. Então, por exemplo, eu pego uma matéria que tem exatas, pode ser uma coisa assim, que para outras pessoas que vieram de uma escola mais bem preparada é uma coisa simples. Mas pra mim eu tenho que estudar, eu tenho que voltar lá atrás, tenho que olhar tutorial, tenho que realmente me dedicar, entendeu? Então, a gente tem que conhecer os limites, que nem todas as pessoas vieram de uma mesma realidade.
Então, se você, como eu, veio de uma escola pública, se você vai entrar na faculdade agora, se você acabou de entrar na faculdade e tá numa escola pública, eu te aconselho a voltar nas teorias mesmo, no ensino médio, no básico ali da matemática e etc. E estudar o básico, porque infelizmente é o único modo da gente ir tentando se adequar ali nas exigências da faculdade. Então, o que eu fiz? Eu estudei muito na época, tipo, até hoje, na verdade, eu recapitulo o que, tipo, vejo vídeo de ensino médio. Quando eu tenho alguma dúvida em alguma questão de matemática, de exatas, eu volto, estudo de novo. Então, eu sempre tô ali voltando e recapitulando, porque, né, não é uma coisa que é tão tranquilo pra mim. Mas eu consigo levar. É uma coisa que você tem que se dedicar um pouco mais? Sim. Mas é uma coisa que dá pra acontecer, entendeu? Não é impossível, não. E olha que eu sempre me achei uma negação na área de exatas, gente. Eu juro, eu não sabia fazer o básico de exatas. Eu era realmente muito, muito ruim nesse tipo de coisa. Eu não sou tão boa, não. Hoje em dia, na verdade, nem perto disso. Mas tô bem melhor do que eu era antes. Então, se eu consigo, você também consegue. Então, não tenha medo de entrar num curso que tem exatas, etc., se você não se sente preparado. Às vezes você não gosta de exatas, não é nem porque você não gosta, mas porque você acha que você não sabe, porque você não teve preparo, que você não teve estudo e etc. Eu sempre falei, nossa, odeio exatas. Na real, eu nem odeio, entendeu? É legal, só que eu não sabia, então, enfim. Aí tá. As outras matérias de administração também tem muita matemática, por exemplo, Economia 2. Economia 2, ela é teórica, mas ela tem bastante cálculo, assim, dependendo do professor que der. Investimento e cálculo financeiro. Investimento e cálculo financeiro tem matemática. São coisas mais básicas de, por exemplo, porcentagem, você fazer matemática financeira e etc. Só que, né, é matemática. Você vai estar ali usando a parte mais básica da matemática, soma, divisão, nananã. Mas, para quem tem dificuldade com matemática, qualquer coisa é um empecilho. Gestão de custo. Gestão de custo nessa mesma pegada. Matemática básica, porém aplicada na área da finança, né? Aí, pesquisa operacional. Pesquisa operacional tem um pouquinho de matemática mais avançada ali, é um pouquinho mais difícil. Aí tem a matéria de administração de recursos materiais e patrimoniais, que é uma das matérias que eu acho, na verdade, todo mundo da administração tem medo dessa matéria. Mas, assim, eu consegui passar, graças a Deus, semestre passado eu fiz essa matéria e consegui passar. Um sufoco, tive que estudar muito. E ela tem matemática, entendeu? Você precisa entender as fórmulas, você precisa entender um básico de estatística ali, porque você vai usar, você precisa entender um básico de probabilidade, algumas coisas do tipo, mas é uma coisa que dá pra aprender, entendeu? Você vai usar muito, o que você usa muito é matemática básica. Então, se você não souber matemática básica, você precisa assistir aula, você precisa procurar aprender, porque matemática básica é o básico que precisa saber pra administração. O resto você consegue aprender, você vai levando. Por exemplo, a gente usa muita fórmula, então às vezes você entendendo a matéria, você consegue aplicar as fórmulas, você consegue ser uma coisa mais intuitiva. Aí tem a administração financeira. A administração financeira é uma matéria de 90 horas, que é o que eu falei também. É matemática básica, porém aplicada nas finanças. Aí tem, tipo, muita porcentagem, muito cálculo lógico, muita coisa lógica que você precisa, sabe, ficar raciocinando ali. Administração tributária, matemática básica também, porcentagem, divisão, multiplicação, etc. Nessas matérias, assim, de matemática aplicada, são coisas mais básicas, entendeu? Não são coisas, nossa, impossível de aprender. Demanda matemática básica. Então, resumindo a ideia aqui pra vocês. Existem as matérias só de exatas que vocês realmente precisam ali se esforçar, que é uma coisa mais avançada, não é matemática básica, que são as 5 matérias no início que eu falei. GAU, Estatística 1, Estatística 2, porque são matemáticas mais específicas, são coisas mais, assim, avançadas. E aí, nisso, é só realmente estudar muito, ver tutorial no YouTube, aqueles aulão de estatística, etc., que dá pra passar. E nas outras matérias que são matemática aplicada, tipo de financeiro, de não sei o quê, de administração tributária e são matemáticas mais básicas aplicadas. Então,
é mais fácil de você conseguir entender. O mais difícil é você entender a matéria e a lógica da matéria e conseguir aplicar aquilo ali numa resolução de um problema. Mas é possível, entendeu? E é o que eu digo, gente, se eu conseguir, vocês também conseguem. Mas demanda muito mesmo. Então, assim, não se sintam mal se vocês estiverem na faculdade agora e vocês estiverem com um tanto de matéria pra fazer e vocês não conseguirem dar conta e ter que pegar uma matéria de cada vez pra conseguir dar conta, porque eu nunca pego 2 matérias difíceis que me demandam tempo de estudo. Porque, por exemplo, eu sei que eu tenho muita dificuldade com exatas, então num semestre eu pego uma matéria que vai demandar de mim um estudo mais profundo, tipo exatas e tal, e eu fico nela e faço as outras matérias mais de boas, porque é normal, sabe? A gente tem que entender nosso limite, a gente tem que entender o que a gente consegue fazer, o que a gente não consegue fazer. E aí, por exemplo, semestre passado eu tinha uma matéria difícil, que era essa que eu falei, administração de recursos materiais e patrimoniais. Eu tinha essa matéria, que é uma matéria que requer que eu estude bastante. E aí eu peguei ela e peguei outras matérias muito leves, porque eu foquei só nela. Então, se você acha que você tá sobrecarregado na faculdade, tranca, não pega uma matéria e vai de cada vez, um pouquinho de cada vez. É isso que conta. E assistam as aulas de YouTube, assistam aulas de ensino médio, ensino fundamental, para vocês voltarem a recapitular as ideias de matemática básica, recapitular as ideias de matemática. Não depende só da faculdade, porque na faculdade eles não vão te ensinar como fazer, eles já presumem que você já sabe aquilo ali, obviamente. Então, eles não vão te ensinar. Então, se você não chegar em casa e focar naquilo ali e aprender o básico, na hora de você assistir a aula, você vai se bananar todo e você não vai conseguir entender o que está sendo falado ali. Então, demanda muito esforço nosso, sim. Agora, se você veio de um colégio bom, se você teve um ensino bom no colégio, se você tem uma matemática boa, se você foi preparado, assim, já, quando você chegar, já vai ser de boa, entendeu? Tipo, são matérias que, pra quem já tem uma facilidade com exatas e tudo mais, é muito de boa de passar, é muito tranquilo. Enfim, gente, essa foi minha experiência, surto atrás de surto, mas tô aqui, viva, firme e forte. E é isso, até o próximo vídeo, comenta aqui embaixo o que vocês acham, se vocês estão fazendo alguma faculdade que vocês estão se sentindo inseguro por não saber as coisas básicas, assim. Comenta aqui embaixo que eu quero saber, vamos conversar sobre isso. Enfim, até o próximo vídeo, beijos!